Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar os estudos do PET volume 4. O nosso primeiro tema a ser estudado vão ser misturas e substâncias. Todas as substâncias, pessoal, toda a matéria, ela é formada por átomos, que são umas divisões bem pequenininhas da matéria. O átomo, ele forma, o conjunto de átomos forma uma molécula. E o conjunto de moléculas forma a matéria. O que são os elementos químicos? Os elementos químicos são formados por um conjunto de átomos iguais, vamos dizer assim. Nós não vamos aprofundar nessa parte de quantidade de prótons, número atômico ainda não. Então, vocês têm que pensar só que são formados por um conjunto de átomos iguais. Por exemplo, a molécula da água. Ela é formada por um átomo de oxigênio, do elemento oxigênio, e dois átomos do elemento hidrogênio, que forma a água que nós bebemos e usamos para tantas outras coisas. Então, por isso que a fórmula da água é H2O. Um material, pessoal, ele é caracterizado por um conjunto de propriedades específicas. Por exemplo, a temperatura de fusão, de ebulição, que é quando vocês lembram quando a gente estudou mudanças de estados físicos? A temperatura de fusão, por exemplo, da água, quando o gelo passa a ser líquido de novo, é 0 graus, né? Quando começa a esquentar, aumentar de 0 graus, ela começa a derreter. E a temperatura de ebulição, que é quando a água começa a ferver, lá na panela que a gente coloca no fogão, ela começa a ferver a partir de 100 graus. Outras propriedades são a solubilidade, a densidade, e aí o material que é caracterizado por esse conjunto de propriedades específicas é denominado substância. Os materiais, eles são constituídos por uma única substância, quando é constituído por uma única substância, são consideradas substâncias puras. E as substâncias puras podem ser classificadas em substâncias puras simples ou substâncias puras compostas. Alguns exemplos de substâncias puras simples estão representados aqui, justamente pelos elementos químicos. Por exemplo, quando eu tenho o gás hidrogênio, H2, são dois átomos de hidrogênio. O gás oxigênio são dois átomos de oxigênio, né? O gás nitrogênio são dois átomos de nitrogênio, gás ozônio são três átomos de oxigênio. Então, vocês podem ver que só tem um elemento químico formando essas substâncias. Então, elas são substâncias puras simples, são formadas por átomos do mesmo elemento químico. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Só um minutinho. Já substâncias puras compostas, elas são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Por exemplo, o ácido clorídrico tem um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Aqui tá, o cloro é Cl, tá, gente? C é carbono. Aqui eles cometeram um erro. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é um átomo de sódio e um átomo de cloro, que também ficou faltando aqui um L, tá? O C é carbono. O gás carbônico é formado por um átomo de carbono e dois de oxigênio. Aí sim, a representação é a letra C do carbono. E a água, nós já falamos que são dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, a água é uma substância pura composta, porque ela é formada por dois átomos de elementos químicos diferentes, três átomos de dois elementos químicos diferentes. Mas, pessoal, a maioria dos materiais presentes na natureza, elas são misturas de substâncias.
São exemplos de mistura de substâncias: a água potável, que é obtida de fontes hidrominerais e contém em sua composição diversos sais minerais. E o ar atmosférico, que é uma mistura de gases, por exemplo, entre eles estão o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico. E as misturas são classificadas em misturas homogêneas ou heterogêneas. Aqui nós temos alguns exemplos de mistura, também outros tipos, quando eu misturo uma água com óleo, uma água com sal, uma água com açúcar, álcool com gasolina, são todas misturas. Mistura, então, é a união de duas ou mais substâncias diferentes, independente se elas são simples ou compostas. E essas misturas podem ser líquido com líquido, líquido com sólido, sólido com sólido. Existem vários outros exemplos de mistura de substância. Por exemplo, os metais que a gente utiliza na construção civil, a água que nós bebemos, o ar que a gente respira, até o nosso sangue é uma mistura. Agora nós vamos ver um pouco sobre as misturas homogêneas. A água potável e o ar atmosférico são exemplos de misturas homogêneas. Eles apresentam aspecto uniforme, mesmo quando a gente observa os dois ao microscópio. E aí as propriedades físicas são constantes em qualquer porção da amostra. Por exemplo, se eu pegar uma gotinha de água de uma garrafa, vai ser a mesma composição, vão ter as mesmas propriedades do resto da água que está ali naquela garrafa. Nós dizemos que uma mistura homogênea apresenta uma fase só, uma única fase. Num sistema, a fase corresponde a uma porção da mistura que tem aspecto homogêneo e uniforme. O que isso quer dizer? Quando eu olho, por exemplo, para um soro fisiológico ou para a garrafinha de água que a gente já falou, para o petróleo, para uma água com açúcar dissolvido, a gente consegue ver separação? Não, a gente enxerga uma substância única. Então, por isso que é chamada mistura homogênea. As misturas homogêneas, elas podem se apresentar no estado líquido, sólido ou gasoso. As ligas metálicas, por exemplo, são um exemplo de mistura homogênea sólida. Agora, o ar atmosférico, né, que a gente respira, quando ele está isento de poluição, de outras partículas, ela é uma mistura gasosa, homogênea gasosa. E a água mineral é um exemplo de mistura homogênea líquida. Lembrando que a água é considerada uma mistura porque ela não tem, a água que a gente encontra na natureza, ela não tem apenas H2O. Além do H2O, ela tem outros sais minerais dissolvidos nela, então por isso que é considerado uma mistura. Já as misturas heterogêneas, elas vão apresentar mais de uma fase, e cada uma dessas fases vão ter propriedades diferentes e o aspecto visual diferente também, como, por exemplo, a água e o óleo, quando nós misturamos. Nesse exemplo aqui, ó, óleo, água e areia, nós conseguimos ver a separação das três substâncias, não conseguimos? Então, por isso que ela é considerada uma mistura heterogênea. O granito é outro exemplo de uma mistura heterogênea no estado sólido. A gente pode olhar, olha só, ele é formado por mais de um tipo de mineral. Então, ele é considerado uma mistura heterogênea, porque nós conseguimos ver essa divisão dos minerais, onde cada pontinho é um, e aí por isso ele tem mais de uma fase e é considerado uma mistura heterogênea. Apesar dessa questão da gente conseguir ver ou não as fases, seja considerada uma coisa para a gente diferenciar a mistura heterogênea da homogênea, tem algumas misturas que parecem homogêneas, né, quando a gente olha a olho nu, mas se a gente colocar no microscópio, a gente vai ver que ela não é bem assim, elas vão se mostrar heterogêneas, como por exemplo,
é o que ocorre com o leite e com o sangue. No leite, as partículas de gordura vão estar dispersas na fase aquosa. Por isso que a gente não vê a olho nu a diferença. E aí a formação da nata do leite vai ocorrer quando essas partículas se separam dessa fase aquosa e vão produzir a fase de gordura, que aí a gente consegue ver a diferença da nata para o resto do leite. Se a gente colocar o leite no microscópio, a gente vai conseguir ver essas partículas de gordura lá no meio do líquido. Então, a gente considera o leite também uma mistura heterogênea. O mesmo aqui vai acontecer com o sangue. O sangue ele é formado por plasma, né, a parte líquida, e elementos figurados, que são as células sanguíneas. Então, se você colocar o sangue no microscópio, você vai conseguir diferenciar essas células sanguíneas. Então, vão ter mais de uma fase, né? E aí também é considerada uma mistura heterogênea. Se alguém ficar com alguma dúvida, pessoal, não deixem de perguntar. Vocês podem enviar as perguntas para o meu e-mail ou pela plataforma, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.